Um recado para você que vai fazer esse concurso aí em Ribeirão das Neves. A prova da GCM de Ribeirão das Neves está chegando e o Vale Concurso te aguarda em uma super revisão presencial. No próximo sábado, agora, dia 8, estaremos de 8 às 18 horas aí em Ribeirão das Neves, trazendo para vocês as nossas apostas finais. Uma excelente oportunidade para você revisar todo o conteúdo do edital e ainda ajudar uma instituição. Serão várias dicas e bizus focados nos pontos mais importantes cobrados pela banca IBGP. Além disso, será um aulão beneficente e estaremos arrecadando alimentos para aquelas pessoas que mais precisam. Olá, eu sou o Gleidson Paixão, sou GCM de Ribeirão das Neves e aguardo você aqui pro aulão para que no futuro nós possamos trabalhar juntos, protegendo a sociedade. Isso aí, pessoal, estamos aqui novamente no canal do Vale Concurso. Eu tô aqui, professor Bruno Suez, é um prazer estar com você. Você que não me conhece ainda, seja bem-vindo. Fico feliz de estar aqui com você. E olha só, nós estamos aí nas nossas apostas finais para a GCM de Ribeirão das Neves. Nós já fizemos, quem acompanhou aí, eu já fiz a revisão com vocês de direito penal, né? A parte do Código Penal que ele está cobrando aí para você. E agora nós vamos entrar em legislação especial. Lembrando que aí você já teve vale tudo, as apostas finais, né, de direito penal, já teve aí o professor Fraga já fez direitos humanos, leis municipais, história e geografia, né? Você teve todos esses conteúdos. Vamos ter aí o CTB, todo o conteúdo de direito administrativo, constitucional, processo penal, português, raciocínio lógico, informática. Então, fica ligado aqui no canal para você não perder e não ficar de fora de nenhuma dessas revisões, tá? É muito importante. E olha só, desde já, eu já quero aqui convidar você para participar da nossa revisão de véspera lá em Ribeirão das Neves. É isso mesmo, presencial. Toda a equipe do Vale estará lá presente para um super aulão no sábado, um dia antes da prova. Estaremos lá o dia inteiro trazendo ali pontos muito importantes para a sua prova. Então, se você tem interesse, só mandar uma mensagem lá no atendimento, tá bom? E você pode estar participando aí. Você pode estar enviando mensagem aí pro atendimento, porque o aulão ele é beneficente, tá? Então, você pode estar aí adquirindo a gente, o em prol desse aulão é arrecadar aí alimentos, é ajudar as pessoas mais necessitadas. Então, espero você lá, nós estaremos lá no sábado, beleza? E galera, vamos lá então. A revisão de hoje aí está dentro de legislação, né? Vou colocar aqui para vocês, só ativar aqui a caneta, voltou, vamos voltar aqui, ok? Tá aí legislação. Né? A gente sabe que quando eu estou falando legislação aqui, eu estou falando da legislação especial, tá? Então nós estudaremos aqui várias leis, tá? Não é só aí algumas leis que eu dou aula, mas nós vamos ver as outras também. Se você não me acompanha lá no Instagram ainda, eu vou deixar aqui o meu Instagram, olha, Volner Suezon, tá? Você pode me mandar mensagem, pode chamar lá. E é claro, acompanhar também ali o meu perfil para você ver tudo aquilo que é para concurso público, né? Um perfil que eu fiz voltado para concurso público, onde tem muitas dicas, questões para praticar. E é claro, você pode tirar dúvidas comigo, beleza? Então vamos lá. Como você pode perceber, a gente tem aqui 5 questões de legislação e 5 questões de conhecimento específico, né? Você já está ciente disso. E esses 2 blocos são aí os blocos com mais pontos. O que significa isso? Significa que legislação vale 4 pontos cada questão e conhecimento específico vale 6. Então, isso aqui, pessoal, para você que está na reta final, você tem que ficar ligado aonde você vai focar e, claro, as suas dificuldades. Por quê? Uma questão de conhecimento específico, ela vale 3 de português, tá? Então, são 3 questões de português para dar uma questão de conhecimento específico. Então, uma questão que você errar aqui, ó, vai fazer muita diferença na classificação. E aí, como que a gente tem o edital? Primeiro, a gente tem aqui, né, nessa parte, da parte de legislação, tem conteúdos que estão aqui que se repetem, né? Na parte de legislação, a gente tem aqui a lei de drogas, está cobrando só do artigo 28 ao 47, e a lei de abuso de autoridade, que está cobrando só do artigo 9 ao 38, né? Neste caso aqui, a gente tem somente a parte dos crimes e também o Estatuto do Desarmamento, né? Que é do artigo 12 ao 21, beleza? Lembrando que eu já fiz com vocês aí a revisão do Código Penal
e a professora Maiara vai fazer com vocês aí o Código de Processo Penal, beleza? Aí, dentro de conhecimento específico, repete quase tudo, praticamente tudo que está dentro de legislação, porém, tem ali um acréscimo, né? Algumas coisas aqui a mais. Mas a gente tem aqui, ó, Estatuto de Desarmamento de novo, improbidade administrativa, mais o que aqui? CTB, vai ter a revisão de CTB, tortura, Estatuto Geral das Guardas, mais o que aqui? Vamos lá. Deixa eu ver, vamos lá. Tem esse decreto aqui, decreto 11.841. Temos também o ECA, temos aqui Estatuto da Pessoa Idosa, temos também aqui, cadê, olha, Lei de Contravenção Penal, decreto 8727, que a IBGP já cobrou isso aqui, que fala sobre o nome social, né, na administração pública aí. O uso de nome social é uma lei pequenininha, acho que são 6 ou 7 artigos. Eu nem vou fazer a revisão dela aqui, mas já cobrou em prova, porque simplesmente é copiar e colar lá a lei, tá? E a gente tem também aqui a lei de racismo, né, cobrando também, tá? A gente tem o SUSP, lei 13.675 e mais o que? Deixa eu ver. É isso, tá? Então, pessoal, o que acontece? Direito administrativo, a IBGP praticamente não trabalha, não é o forte dela. Então não adianta você ficar preocupado com o direito administrativo se não é um assunto recorrente para você, de relevância para a sua prova. Então não se preocupe, vamos focar aqui naquilo que realmente pode cair, até mesmo porque o nome da aula aí é apostas finais. Então é aquilo que eu apostaria aí para a sua prova, beleza? Então, o que tem aqui? A gente vai iniciar, tá? Lembrando que a gente vai trabalhar os pontos mais importantes de cada lei. E a primeira que nós vamos falar é a Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 3.869. Olha só, a IBGP, ela cobrou uma questão de Lei de Abuso de Autoridade, eu acho que na prova de Passos, GCM de Passos. Só que a Lei de Abuso de Autoridade está cobrando só crimes. E você viu, é do artigo 9 ao 38. São muitos artigos, são muitos crimes. E não tem ali um bizu que dá para te falar, porque pode cobrar qualquer coisa. A única coisa que eu posso falar para você ficar atento é o seguinte, olha, os crimes da Lei de Abuso de Autoridade, todos são punidos com detenção e multa. Então, se por acaso a IBGP cobrar pena de algum dos crimes, você já descarta a alternativa que estiver falando de reclusão, beleza? Então, não tem aí pena de reclusão na Lei de Abuso de Autoridade. Todos, repito, todos os crimes são punidos com detenção mais multa, tá? É mais, tá? É cumulativo. Então, nós temos 3 situações aqui de penas. Detenção de 6 meses a 2 anos, claro, mais a multa. Detenção de 1 a 4 anos, mais a multa. E detenção de 3 meses a 1 ano, mais a multa. Essa pena aqui, ela é exclusiva do crime do artigo 15A, que é a violência institucional, tá? Nenhum outro artigo tem essa pena, somente o artigo 15A. E aí, prosseguindo, nós já vamos para a lei de drogas, né? Aqui sim, tá, pessoal? A IBGP já cobrou, tá? Questões aí recorrentes na lei de drogas, e como está cobrando somente a parte dos crimes, a gente vai entrar aí, tá? O artigo 28, né, que vai falar, né, do consumo pessoal, você que está aí, né, que conhece aquele parente, esse primo seu, fumador de maconha, o usuário, ele é o usuário, né? O artigo 28, ele não tem uma pena privativa de liberdade, ele vai punir aquela pessoa com advertência, prestação de serviço à comunidade ou uma medida educativa, tá? Então não tem pena privativa de liberdade para o crime do artigo 28. A gente já viu aí que está em discussão, né? O STF não vai demorar aí, é só questão de tempo agora para a gente ter já, tá na maioria formando aí, tá? De legalizar, né? No caso aí, não, na verdade, o termo correto é descriminalizar o porte de maconha para consumo pessoal. Então, se você praticar o artigo 28, no caso, para maconha, você não vai responder por nada. Ou seja, não é mais crime. É isso que o STF quer colocar, beleza? Só que para as outras drogas continua. Então, se você cheirar um pó, usar crack, você vai continuar aí no artigo 28. Show? Então, aqui é o PAN. Quais são aí as penas que nós temos aqui no artigo 28? A advertência, prestação de serviço e medida educativa, beleza? Então, muito cuidado para você não errar. Lembrando que para aplicar aqui a prestação e a medida, a gente tem um prazo, tá? No caso, são 5 meses se o agente for primário, ok? Primário.
e se ele for reincidente, o prazo é de 10 meses, beleza? Então, muito cuidado para você não errar isso aí. Então, vamos lá. O artigo 33, que é o mais importante, tráfico de drogas. Inclusive, gente, a IBGP já trabalhou, acho que foi em Leopoldina, uma questão onde ela fala sobre gratuitamente, tá? O agente que, eu não lembro agora qual que era lá a questão, como que estava escrito, mas ela falava sobre o agente, eu acho que era trazer consigo, uma coisa assim, só que falava gratuitamente. E muita gente marcou, não errou essa questão por esquecer disso. O tráfico de drogas, ele pode sim configurar, ainda que gratuitamente, tá entendendo? Imagina que só que você, como drogado ali, vai até uma boca de fumo. Aí chega lá, o cara fala assim, rapaz, chegou aqui uma erva nova, né? Então ele é o traficante, você é o usuário, correto? Tá entendendo aqui o raciocínio? O traficante vira e fala, olha, tem uma erva nova aqui, tem um negócio novo, um bagulho bom aqui. Experimenta aí, sabe como você vai no supermercado, você não vai lá no supermercado, aí às vezes chega um produto novo, comestível, ou um café, aí eles não te dão lá para você experimentar, porque aí você gostar, você vai falar assim, poxa, gostei desse café, eu vou levar, não é assim? Então o cara tá fazendo isso com maconha. Aí ele chega lá e fala, você experimentou, você não pagou, você não gastou nada, ou seja, 0,800 gratuitamente. Então, o cara não vai responder por tráfico nesse caso, Rony? Lógico que vai. Então, ainda que gratuitamente, tá bom? Tá bom? Lembre-se disso. E é claro, não precisa decorar todos esses verbos para você, não tem condição de decorar tudo, tá? Vamos lá. Lembrando que o artigo 33, no parágrafo 4º, ele tem a previsão do tráfico privilegiado. Aqui no tráfico privilegiado, é uma redução de pena que o agente terá. Essa redução é de 1/6 a 2/3. E aí eu já te dou um bizu. Grava essa fração que é importante, porque no artigo 40 a gente tem as causas de aumento de pena. Enquanto o tráfico ele diminui ali a pena em 1/6 a 2/3, o artigo 40 traz para nós causa de aumento de pena e aumenta de 1/6 a 2/3. Tá entendendo? Então, o tráfico privilegiado diminui e o artigo 40 aumenta. São causas de aumento de pena. Mas a fração é a mesma. 1/6 a 2/3 para os dois, beleza? Um diminui, o outro aumenta. Então, aqui, o que você tem que lembrar? A fração e os requisitos. Quais são os requisitos, Boni? Primeiro, você tem que ser primário. Depois, bons antecedentes, tá? E não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar a organização criminosa, tá? Então, você tem que cumprir esses requisitos para você ter aí o direito do tráfico privilegiado. Lembrando que o artigo 40, ele vai falar para a gente causas de aumento de pena, que talvez você já deve ter estudado aí, né? Mas o que você tem que ficar ligado aqui? Aqui, ó, o que muita gente acaba equivocando, ó. Caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre estes e o Distrito Federal, tá entendendo? Nós não temos aqui como causa de aumento de pena o tráfico intermunicipal, tá? Então, ou seja, entre município, não tem. Imagina só, o Vale Concurso, nós somos aqui de Ipatinga, região do Vale do Aço, né? Aqui, o que acontece? Nós temos a seguinte situação, vamos dar um exemplo, nós estamos aqui. Vamos imaginar que eu vou levar droga, vou traficar droga, levar para vocês. Vocês ir para a prova tudo cheirado, né? Vamos imaginar isso. Então, estou traficando droga, vou levar droga de Ipatinga para Ribeirão das Neves. Isso é tráfico, mas vai aumentar a pena? Não, não vai. Por quê? Não tem aumento de pena entre municípios. Mas agora imagina só o seguinte, eu vou levar a droga aqui de Ipatinga para o Espírito Santo, para Vitória. Vai ter a prova lá da GCM de Vitória. Eu vou levar lá em Vitória. Agora sim, porque é entre estados. Ou então entre estados e o Distrito Federal, ou vice-versa, né? Então, se eu levar lá para o Distrito Federal, vou lá para Brasília, lá levar as coisas, vai configurar esse aumento de pena, tá? Agora, entre municípios, não configura, beleza? Então, não caia nesse tipo de pegadinha, você vai estar bisurado. Vamos lá, associação para o tráfico é outro crime também, tem que ser de forma reiterada. E o que você tem que lembrar? Que o mínimo são 2 pessoas. Então, no mínimo, tem que ser aqui 2 pessoas, tá, gente? E outra coisa, aqui, ó, considere isso aqui, tá, para você sobre o inquérito, apenas um crime culposo
que é prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Tá entendendo? Então, é a única hipótese que nós temos de crime culposo na lei de drogas. Tá? Os outros são todos dolosos. Aí você talvez está se perguntando, mas se cair na prova que o médico, por exemplo, ele prescreveu dolosamente, ele quis ali, foi uma conduta dolosa, aí cai em tráfico. Olha só, vamos lá? Olha aqui a conduta, ó, presta atenção, prescrever ou ministrar, tá vendo? As condutas aqui do tráfico são condutas dolosas, beleza? Então, o artigo 38, que é esse, aqui, ó, que é esse, nós estamos tratando de uma conduta culposa, tá? Então, aqui teve uma conduta culposa. Normalmente, num exemplo prático, né, será a negligência, tá? Então, o médico errou ali, foi negligente, descuidado, acabou passando mais droga, né, mais remédio. Porque a gente fala droga, a gente tem um princípio ativo, né? Existe, então, uma portaria da Anvisa que fala para você o que é ou não droga. E isso é baseado no princípio ativo. Então, a maconha tem o seu princípio ativo, a cocaína e assim vai. Beleza? Então, fez culposo, é o artigo 38. Não foi doloso, vai cair no tráfico. Beleza? Deu para entender isso aí? Não vai errar. Prosseguindo agora, nós vamos entrar na contravenção penal. E agora, presta atenção, eu quero uma atenção especial sua, porque a IBGP está cobrando muito contravenção penal, muito, bastante. Então, contravenção penal está caindo muito. E é bem tranquilo de entender contravenção penal. Eu separei aqui para você as principais diferenças. Por quê? Você que estudou o Código Penal e estudou crime, a teoria do crime, viu comigo ali os assuntos, é muito comum você, às vezes, errar porque características que se aplicam ao crime, algumas não se aplicam à contravenção, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é que nós temos no Brasil a seguinte situação, presta atenção. A gente tem infração penal. Infração penal é o gênero, tá? Infração penal é gênero. E aí, o que eles fizeram? Vamos separar aqui o crime. E aí vamos colocar também, né, delito, que é sinônimo, e vamos separar a contravenção penal, tá? A IBGP trabalha com contravenção penal mesmo, não trabalha outros nomes não. Então, o crime ou delito são as infrações mais graves. A contravenção penal são as menos graves, tá entendendo? Então, é por isso que a gente vai trabalhar a contravenção como sendo chamada de crime anão. Mas a diferença de crime para contravenção não está no conceito. Não é o conceito, mas é o valor. Por quê? Para os crimes, como eu falei, são as infrações mais graves, nós temos diferenças, que é esse quadrado aqui. Vamos lá. Primeiro, a pena privativa de liberdade. Para os crimes, nós temos reclusão, detenção, com ou sem multa, tá? E a contravenção penal, ela é prisão simples e ou multa, tá entendendo? Então você consegue entender que não existe na contravenção penal reclusão ou detenção, não tem. Nós temos só prisão simples. Então essa é a primeira diferença. Segunda diferença, a ação penal. A ação penal para os crimes pode ser privada, pode ser pública condicionada ou incondicionada. Para a contravenção, não. Todas, é a regra, sempre serão aí pública incondicionada. Olha só, essa aqui caiu, a IBGP cobrou e muita gente errou. Olha só, você sabia que na contravenção não é punida a tentativa? Não, não pune tentativa. Não pune. Pois é, então a gente tem isso aí. Tentativa não é punido como é no caso do crime. Se você praticar uma tentativa de homicídio, você, de acordo com o artigo 14, inciso 2, você vai responder por tentativa de homicídio, ou seja, vai reduzir a sua pena de 1/3 a 2/3. Olha só que doideira. Agora, você não tem isso na contravenção. Tá entendendo? Outra coisa que não tem na contravenção, extraterritorialidade. Se você praticar um crime lá no exterior, como a gente viu aí, o Neymar, vários casos de jogadores, você tem a possibilidade da extraterritorialidade. Isso está no artigo 7º do Código Penal. Na contravenção, não.
Então, por exemplo, você vai lá, é uma contravenção aqui no Brasil, jogo do bicho. Jogo do bicho, caça-níquel, é contravenção. Aí você vai lá para Las Vegas. Não é crime, né? Você tá lá, mas é uma contravenção. Ou seja, você praticou uma contravenção lá fora. Você vai ser punido por isso com a lei do Brasil? Não, porque não aplica a extraterritorialidade nas contravenções, somente em crimes, tá? Outra coisa, cumprimento de pena, isso aqui é importante. O máximo, né, de acordo com o artigo 75 do Código, o máximo que você pode cumprir pena é 40 anos. Antigamente era 30, né? Hoje é 40. Ou seja, vamos imaginar que você matou 10 pessoas. Para cada homicídio, você pegou 20 anos, 200 anos de cadeia, não é? Então você teve uma sentença condenatória que te deu 200 anos de cadeia. Você vai ficar 200 anos preso? Não. No Brasil, o máximo é 40 para crime. O máximo 40. Deu 40, você está liberado, tá entendendo? Agora, a contravenção, o limite é 5 anos, tá? Então, 5 anos aqui, beleza? Deu para entender? Então, cuidado, não confunde isso aqui com limite de pena. Não existe um crime que tenha a pena de 40 anos, ainda não, tá? O máximo que a gente tem é 30 anos, tipo um homicídio qualificado, você tem latrocínio, então são crimes que o máximo é 30. Aqui a gente está falando de limite de cumprimento de pena. É o tempo que você pode cumprir pena, né? Ficar preso, beleza? Então são situações aí diferentes. Prosseguindo agora, nós vamos passar, né, para outros detalhes aqui na contravenção, que, por exemplo, no caso de ignorância da lei, deixa eu pôr aqui, né? O que é isso aqui? É o erro de proibição. O artigo 21, né, a gente até falou sobre isso lá na revisão do Código Penal. O artigo 21 fala do erro de proibição, ou seja, o desconhecimento da lei é inexcusável. A IBGP já trabalhou esse tipo de questão. Então, no erro sobre a ilicitude do fato ou erro sobre a proibição, no crime você pode ainda assim responder por aquele delito. É lógico que existe o erro de proibição vencível, né, que você poderia evitar ele, você deveria saber daquilo ali, e existe o invencível, onde você vai ser isento de pena. Na lei de contravenção penal, o juiz ele pode perdoar você, é um perdão judicial, olha só, é uma extinção da punibilidade. Então isso aí é uma regra diferente, beleza? Deu para entender? Vamos lá. Pessoal, prosseguindo aqui rapidinho, tá? Você que está assistindo essa aula, eu e o professor Fraga, você sabe, a gente tem um material que chama Tudo Resumido. O Tudo Resumido a gente faz para vários concursos, né? E agora chegou a vez da GCM de Ribeirão das Neves. O que é o Tudo Resumido? A gente pega, de acordo com a banca, o conteúdo do edital e a gente resume para você revisar, para você ver os pontos mais importantes. Então, você pega uma lei ali, a lei municipal, o Estatuto Servidor de Ribeirão das Neves. É uma porrada de páginas, de artigos. A gente pega e deixa aquilo ali com 10 páginas, bem enxuto, com os pontos. Então, usando toda a nossa experiência de professor e as mais de 5.000 questões resolvidas, né? Muito mais de 5.000 questões que a gente já resolveu, eu e o Fraga, a gente já resolveu muito mais que isso aí. Eu falo só nessa época de professor, né? Para focar e fazer um material bem específico daquilo que pode cobrar para você. E esse material, ele tem então para você aí, né, esses conteúdos. Inclusive tem aí também o RLM, tá? Mas a gente tem aqui língua portuguesa, informática, história, geografia, direito administrativo, constitucional, direitos humanos, as leis municipais, história e geografia, e todas essas outras legislações, direito penal completo. É claro, então, você pode estar estudando, tá? O link vai estar na descrição, se você quiser adquirir, para estar revendo aí, beleza? Então, é uma oportunidade que você tem de estar fazendo essas revisões. Lembrando que o Vale Concurso tem um pacote simulado, está passando aqui para você essa taxa, né? Você está vendo aí, o link está na descrição, pacotes simulados, são 6 simulados completos, com 35 questões, temas de redação, para você estudar aí e praticar, né? Colocar aí em prática os seus estudos, beleza? Então, prosseguindo agora, nós vamos falar da Lei 13.022,
A Lei 3.022, que vai falar do Estatuto Geral das Guardas, né? É uma lei muito importante para você, ou seja, é o seu estatuto, né? É a sua Bíblia aí, é uma legislação federal. E aí, o que cai muito em prova, gente? As características. Então, o Estatuto Geral das Guardas, ele vem, são instituições de caráter civil, né? Então, a GCM, ela tem isso. Lembrando que a GCM, ela usa uniforme e não farda. Então, é muito comum a gente ver, às vezes, alguns estatutos, né, da GCM falar de auxílio fardamento, de fardamento tá errado, né? Aí tem que tomar cuidado, porque você tem que, às vezes, se está no estatuto, tá certo ali, tá? Então, por uma questão de prova, por exemplo, vai ter um auxílio farda, você não pode recorrer falando que está errado, que é o que está escrito na lei. A banca não quer saber se é uniforme ou farda que está errado. Não é isso, tá entendendo? Agora, muito cuidado, porque a banca pode colocar, a IBGP pode pôr para você que são fardadas, mas não, a gente sabe que a guarda é uniformizada e armada, tá? Lembrando que hoje isso aí já está batido, né, sobre a questão de porte de arma, né? Toda guarda ela tem que ter independente do número de habitantes, é o que o STF entendeu. Inclusive, a GCM aí de Ribeirão das Neves, quem acompanhou a live que eu fiz com o GCM Gleison, o Capitão Maromba, onde a gente tirou várias dúvidas ali, ele falou pra gente que a GCM ela tem lá, né, acho que foram o estado doou, não sei agora se é a Polícia Civil, não me lembro, mas tem o armamento, mas está faltando, ou seja, faltando uma liberação lá, tá agarrado, acho que com a Polícia Federal, tá? Mas vamos lá. Lembrando então que a proteção municipal ela é preventiva, tá? Nada na GCM poderá ser ostensiva. Aí cuidado, tá, gente? Às vezes você vai falar, mas eu vi lá na lei que tem um trabalho progressivo e não sei o quê. Cuidado, você tem que tomar cuidado, porque a IBGP ela vai trazer a questão assim, de acordo com. Então você tem que ser um concurseiro que está atento a esses comandos. Não adianta nada você levar tudo, não dá. Tem coisas que, por exemplo, se falar sobre direito penal, se for conforme o Código Penal, é punida a tentativa, a gente acabou de ver. Mas se for de acordo com a Lei de Contravenção Penal, não pune a tentativa. Então é observar, é atenção, presta atenção. O examinador ele não quer saber se você sabe muito. Passa, não é quem sabe mais, mas é quem erra menos questões, quem acerta mais questões que vai passar. Então você não precisa ser o doutor da lei, porque o edital, tudo que você vai estudar no edital, você vai usar ali no máximo 40%, 50% para a prova. Não tem como a banca cobrar. Pega aí GCM de São Gonçalo, Leopoldina, passa se teve uma questão de direito administrativo. Não teve, a IBGP não cobra. Então, assim, ela coloca 2, 3 questões de direito penal, mas não põe uma questão de direito administrativo, tá entendendo? Então não tem como a banca trabalhar todo o conteúdo. É por isso que você tem que ter um material focado, um curso focado, aonde, e é claro, vai demandar muito tempo, né? Não existe milagre. Você começar a estudar um mês antes da prova, você não tem como bater o edital todo ali direitinho, não, tá? Então, assim, é estratégia, beleza? Então, vamos lá, continuando. Lembrando que a guarda deve ser criada por lei, né? Então, isso aí é meio que óbvio. Os municípios limítrofes, mediante consórcio público, então guarda isso aqui, tá? É consórcio público, pode utilizar, né, reciprocamente os serviços da GCM, da guarda ali de maneira compartilhada. A matriz curricular para a formação, ela deve ser elaborada aí, né, de acordo com o Senasp. A formação não pode ser destinado à formação, treinamento ou aperfeiçoamento de forças militares, tá? E nem podem ficar sujeitos a regulamentos disciplinares de natureza militar. A estrutura hierárquica não pode utilizar denominação idêntica às forças militares, tá? E quanto aos postos de graduações, título, uniforme, distintivo e condecorações. Você vê, não existe coronel da GCM, você não é capitão da GCM, não, tem um comandante, subcomandante, tá entendendo? Então não vai usar as mesmas denominações. Tanto que, olha, é uniforme, não é farda. Tem porte de arma, tá? Sendo suspensa em caso de rescisão médica, decisão judicial ou justificativa da adoção de medida pelo respectivo dirigente. Lembrando que a gente tem um número, né? Esse número que é 153, não esqueça disso, né? Que está destinado ali pela Anatel.
O recolhimento em cela deve ser isolado aos demais presos, tá? Antes da condenação definitiva. E o padrão, né? Lembrando que o uniforme padronizado é preferencialmente. Muito cuidado, porque às vezes a gente fala, vai entrar para a família azul marinho, mas nem toda guarda usa azul marinho, porque a lei não fala que vai ser obrigatoriamente ou exclusivamente azul marinho. Não, não, não. É preferencialmente azul marinho. Prosseguindo, os princípios mínimos de atuação, tá? Patrulhamento preventivo, uso progressivo da força, tá? Competências, né? Nós temos competência geral. O que mais cobra? A prestação de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. E as competências específicas, que são bem mais detalhadas, elas vão precisar, né, se você ficar mais atento. Mas focar mais aqui, que é o que pode ser cobrado para você, beleza? Lembrando que deve integrar com os demais órgãos o poder da polícia administrativa para contribuir ali, né, com a segurança, o ordenamento e a fiscalização do município, beleza? E também a guarda ela vai encaminhar ao delegado de polícia diante flagrante delito o autor da infração preservando o local, né? Então, assim, a guarda ela pode efetuar a prisão em flagrante sem problema. Lembrando que, ao criar a guarda para definir o quantitativo de efetivo, né, a gente tem aqui uma porcentagem. E se você for ver aí, a gente tem, então, tá faltando muita gente na GCM de Neves, não é não? Então, olha só, até 50 mil habitantes, 0,4%, e de mais de 50 mil e menos de 500 mil, 0,3%, e mais de 500, 0,2%, beleza? Então, essa tabelinha é só ir diminuindo, 0,432. Então, 432 você vai diminuindo aí. Lembrando que o controle interno ele é exercido pela corregedoria, isso aqui confunde muito, tá? E o controle externo é exercido pela ouvidoria, tá? Então, cuidado aí, que no caso, para você não inverter, que isso aqui é muito comum, inverter interno com externo. Então, o interno é corregedoria e o externo é ouvidoria. Lembrando que nos primeiros 4 anos, poderá ser dirigida por um profissional estranho. Pode sim, tá? Sem problema. É muito comum a gente ter aí o profissional estranho ali comandando a guarda, até que normalmente isso acontece com guardas que são novas, né? Que estão ali sendo a primeira turma, como é o caso aqui de Ipatinga. Preferencialmente com experiência ou formação na área segurança ou defesa social, ou seja, nem na maioria das vezes nem precisa ser um guarda, né? Nem precisa ser. A gente tem aqui o Levi, né? Que está em Ipatinga, o Levi Sampaio, que é uma referência aí no estado de Minas. É assegurada a utilização de outras denominações, né? Então a gente tem Guarda Civil, GCM, Guarda Civil Municipal, Guarda Metropolitana e Guarda Civil Metropolitana, beleza? Vamos lá então agora entrar na Lei 3.675, que é uma lei bastante cobrada aí, né, de 2018, a lei do SUSP, vai falar da segurança pública. Lembrando, muita gente acaba aí equivocando, confundindo princípios, objetivos e diretrizes, tá? Presta atenção que assim, não tem como a gente gravar todos, não tem como a gente tentar gravar todos os princípios, todos os objetivos, todas as diretrizes. O que dá para você fazer é tentar focar no seguinte ponto: os princípios, eles são mais amplos, eles são genéricos, né? E eu vou dar um exemplo aqui para você ver. Os objetivos, eles são metas que tem que cumprir. E as diretrizes são caminhos que eu vou alcançar os objetivos, tá entendendo? Então, os princípios, como eles são amplos, são discernimentos, por exemplo, o princípio, né? Você tem da boa-fé. Já o objetivo é aquilo que eu tenho que fazer. E como que eu vou fazer isso? Através das diretrizes, tá entendendo? Então, um exemplo, publicidade das informações não sigilosas. Tá? Presta atenção que é um princípio, ou seja, é o princípio da transparência. Então, a publicidade das informações não sigilosas está na Constituição. A gente tem que ter informação. Percebe que é algo genérico? É um princípio da transparência. É um princípio que existe. Ok? Agora, presta atenção. Estimular a produção e a publicação de estudos e diagnóstico para formulação e avaliação de políticas públicas. Está vendo que é um objetivo? Qual que é o meu objetivo? Estimular a produção e a publicação de estudos e diagnóstico. Então, eu tenho esse objetivo. E como que eu vou fazer? Então, esse é o objetivo. A meta que eu tenho aqui para alcançar o princípio da transparência é que eu possa, então, fazer isso, o objetivo. Tá entendendo? Agora, fortalecer as instituições de segurança pública por meio de instrumentos, desenvolvimento de projetos estruturais,
e o uso de sistema integrado de informações e dados são diretrizes. Então, olha só, a gente está falando desde o princípio sobre publicação e atos e informação. Então, eu tenho o princípio que é divulgar as informações, tá? Tem esse princípio, então é o princípio da transparência. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer? Qual que é o objetivo? É meta cumprir. Então, para eu alcançar, fazer esse princípio valer, eu tenho um objetivo. O meu objetivo é estimular a produção e a publicação dos estudos de diagnóstico, avaliação, números, estatísticas, não é não? Isso, então, é uma avaliação, é os dados, né? Quantos crimes estão acontecendo? Então, eu tenho que saber disso, esse objetivo. Como que eu vou alcançar esse objetivo? Fortalecendo as instituições de segurança, através de desenvolvimento ali, investindo, tá entendendo? Projetos, uso de sistema integrado. Então, percebe que as diretrizes são o caminho, são os meios que eu vou alcançar os meus objetivos e fazer com que assim o princípio seja aplicado, tá? Então, é memorizar isso, você tentar entender, né? A gente tem verbos aqui, você vai ter verbos. Normalmente, a diretriz está sempre assim, né? Fortalecimento, enquadramento, e assim vai indo, você vai sempre aumento, né? Você vai tendo ali as diretrizes. Prosseguindo, a gente tem agora os integrantes estratégicos do SUSP, né? São os 3 entes federados, gente. A União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, por intermédio dos poderes executivos, tá? E o Conselho de Segurança Pública e Defesa Social nos 3 entes federativos. Os integrantes operacionais do SUSP, a GCM, tá aqui, ó. Guarda, Polícia Federal. Então, só lembrar, né, que aí é a grande discussão do porquê que a guarda não é polícia, se a própria lei do SUS já prevê ela como integrante operacional do SUS, ela faz parte juntamente com as outras polícias, mas ela não está lá no rol taxativo do artigo 144, né? Não está lá, mas ela faz parte da segurança pública porque está no artigo 144, mas não está no rol. Então, aí tem, inclusive tem a PEC, eu acho que 57, né, de 2019, que ela vem aí para mudar isso, para colocar aí a Guarda Municipal como polícia municipal, e eu acredito que isso não deve demorar. Estatuto de Desarmamento, né? Vamos estar falando aí, isso aqui, às vezes, comando do Exército, as armas de fogo de uso restrito, as forças auxiliares, as réplicas e os simulacros destinados à instrução, os produtos controlados, porte de trânsito de armas de fogo de colecionadores, até que a IBGP não trabalha muito aí o Estatuto de Desarmamento, mas pode ser que cobra para você, né? O caçador de subsistência pode ter uma arma de uso permitido, tiro simples de 1 a 2 cantos, de alma lisa, e o calibre tem que ser igual ou inferior a 16, beleza? Então, só repetindo aí, tá, pessoal? Se você tiver aí um interesse no material do Tudo Resumido, tá? Você pode estar adquirindo, o link vai estar na descrição, ou então você pode estar chamando aí eu ou o Fraga, tá? A gente passa para você tudo esse link também e o material. Show? Pessoal, então era isso que eu queria passar para você, era isso que eu queria aí, né, trazer para vocês aqui hoje, essa revisão. É claro, às vezes, né, a gente tem aquele sentimento assim, não, mas tá faltando as coisas. Gente, isso aí não preocupa, tá? Não faça muita pressão sobre você. No dia da prova, o que vai mandar mais é o psicológico, tá? Muita gente, eu conheço muito aluno, cara inteligente pra caramba, o cara quase não tinha dúvida e mandava mensagem só para falar, ó, professor, eu gabaritei aqui, fazia simulado, acertava quase tudo, mas no dia da prova não lembrava nem o nome dele. Pois é, acontece. Então, eu digo para mim que o psicológico ele é 60% a 70% na prova. É exatamente, porque é aquilo que eu falei para você. Passa na prova quem acertar mais questões. Então, às vezes, o cara que está mais tranquilo, ele está com menos pressão, porque às vezes por que às vezes o cara que estudou menos, ele tira mais nota que você que estudou mais? Porque ele está com menos pressão. Você, então, tem uma sobrecarga sobre você. Poxa, eu te dediquei tanto. Só você sabe o tanto que você se lascou aí, que você está estudando, não é? Não é só você sabe o tanto que você estudou. Poxa, eu estudei 500 horas para esse concurso. É muita coisa, eu estudei 1000 horas para esse concurso. Aí você fica na cabeça assim, poxa, e se eu não conseguir? O medo, né? A gente tem esse medo. É normal, não vai passar. Mas tenta retirar pressões desnecessárias, como coisas assim, que não tem como você mudar. O que não tem como você mudar é você. Agora, não tem como você mudar nota de corte, não tem como você mudar quantidade de inscrito. Então,
candidato por vaga, isso aí não interessa, não tem como mudar. A sua preocupação é ir lá e fazer certinho, beleza? Então tira a pressão, vai de boa, tranquilo. Eu gosto muito, né, de começar a prova pela matéria que você é melhor. Então, se você está melhor no português, comece pelo português. Se você está melhor no raciocínio lógico, comece por ele. Porque confiança. Então, imagina você vai indo para a matéria que isso é pior. Aí você já começa errando, sem inseguro. Aí nas outras já era, né? O problema é você já errar na que você é boa, né? Mas não preocupa não, gente. Vai estar tranquilo. Então, olha, sábado, um dia antes aí, no sábado nós estaremos em Ribeirão das Neves. Ainda tem vaga, você pode ir lá, tá? Para o aulão, um aulão beneficente. Não tem insight, link aí, é só com atendimento do Vale. Dá lá o seu nome, as informações, tudo. Senão você não vai participar, beleza? Então, nós esperamos você lá para você fazer a inscrição. E olha só, domingo nós vamos estar fazendo a correção da prova, tá? Então, você que vai fazer a prova, manda pra gente, tá? A prova vai ser de tarde, né? Então você manda pra gente lá, tira uma fotinha bacana, não precisa se preocupar, nós não vamos falar o seu nome, é o João que manda, não se preocupe, a gente só precisa ver a prova, né? Porque como é que vai corrigir? Então eu espero você. Pessoal, é isso aí, tamo junto, tá? Muito obrigado você que ficou até o final, desejo sucesso, faça uma excepcional prova, tá? Vai lá, bota para quebrar mesmo, colocar em prática tudo aí que você estudou. Fechou? Tamo junto, muito obrigado, fique com Deus, Deus te abençoe, até a próxima.